Exclusivo, uma entrevista com o juiz acusado de mandar matar outro juiz. Ele aguarda julgamento e quebrou um silêncio que durava 11 anos. Segundo a denúncia, o juiz mandou matar o colega que o acusou de vender sentenças. Um processo que revela as complicações da justiça ao julgar a própria justiça. Veja na grande reportagem. Um juiz no banco dos réus. Um juiz acusado de mandar matar outro juiz. O senhor mandou matar o doutor Alexandre? Condenado por vender sentenças a criminosos. O absurdo dos absurdos. Não há nenhuma prova. Rompe o silêncio depois de 11 anos. Já fui procurado para falar, mas a primeira entrevista que eu estou dando aqui é nesse sentido. Antônio Leopoldo Teixeira é acusado de mandar matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Você vai ver agora um depoimento inédito do juiz que vai se sentar no banco dos réus. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Quem matou o doutor Alexandre tem que pagar pelo que fez, claro. A verdade existe. E a mentira é fabricada. Vila Velha, Espírito Santo, praia de Itaparica. Neste prédio com vista para o mar, mora um dos personagens principais de uma trama complexa que começou 15 anos atrás. Para que você possa entender os detalhes desta trama, será preciso parar a reportagem de vez em quando e mostrar com ilustrações o passo a passo desta história. Tudo começa em 2001, quando o juiz Antônio Leopoldo Teixeira, titular da Vara de Execuções Penais do Espírito Santo, é acusado de vender sentenças a criminosos. A denúncia parte dos juízes Carlos Eduardo Lemos e Alexandre Martins de Castro Filho, que tinham ido trabalhar na Vara de Execuções para ajudar o juiz Leopoldo. A gente foi designado para ser adjunto, ou seja, juízes novos, colaboradores desse colega juiz, e a gente percebeu algumas ações, no mínimo, estranhas. A suspeita se transforma em uma representação entregue ao Tribunal de Justiça do Estado. E essa representação, tudo foi comprovado, tanto é que ele recebeu a sanção máxima administrativa, que foi a aposentadoria. O juiz Leopoldo dá a própria versão. Em uma entrevista exclusiva, ele deixa para trás 11 anos de silêncio e rebate as acusações. E criamos um regime fechado dentro da penitenciária agrícola, que era do semiaberto. Aí fizeram a denúncia, que eu mandei pistoleiro para lá, para semiaberto. Levaram isso para o lado legal, do lado positivo, que não podia ir. Que eu estava dando progressão, semiaberto, para quem não merecia. A explicação não convence os desembargadores do tribunal e Antônio Leopoldo acaba aposentado compulsoriamente. Ele é impedido de exercer o cargo de juiz, mas mantém uma pensão de R$32 mil. Eles me aposentaram, depois o tribunal aqui me desaposentou, aí eu recorri para ser aposentado. Eu fui o primeiro no país a enjeitar o foro privilegiado. Por quê? Porque eu não confiava no sistema. Sem foro privilegiado, Antônio Leopoldo é processado criminalmente pela venda de sentenças e aparecem novos indícios contra o juiz aposentado. Os detentos revelam que conseguiam as transferências porque pagavam propina ao juiz Antônio Leopoldo. Ele chega a ser condenado a 5 anos e 6 meses de prisão. Crime de corrupção passiva, sofri muito. Na sentença, um desembargador declara que sente nojo quando vê um magistrado agindo como se fosse um bandido.
O senhor vendia assim? Já, em absoluto. Entre 1996 e 2002, o senhor não vendeu nenhum? Não, em absoluto, em absoluto. Mesmo tendo sido condenado, o senhor disse que não... Não, isso aí foi tudo fabricado e são conjecturas. Não é o que mostram os depoimentos das testemunhas do caso. O preso, Manuel Correia, conta que um amigo dele pagou 20 mil reais e obteve a determinação judicial de transferência da detenção de Vila Velha para o presídio de Argolas, com a intenção de facilitar a fuga dele. Logo depois de dar estas declarações, Manuel é transferido da sede da Polícia Federal para a penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. No mesmo dia, morre, assassinado brutalmente por outros detentos. O absurdo dos absurdos, não existe prova para isso, nunca vendiu a sentença. Após a condenação, Leopoldo recorre ao Superior Tribunal de Justiça e consegue se livrar da pena. Ficou escrito, mas ficou apagado. Porque já havia prescrito o crime, porque tinha acontecido há muitos anos? Levaram pela linha da prescrição, mas não foi essa prescrição, foi praticamente uma anulação dessa condenação. Mesmo com a prescrição do crime, Antônio Leopoldo não se vê livre da justiça. Agora ele é acusado por um crime ainda mais grave: o assassinato de Alexandre Martins de Castro Filho, um dos juízes que denunciaram Antônio Leopoldo pela venda de sentenças. O senhor mandou matar o doutor Alexandre? Não mandei matar e nem cogitei, nunca pensei e nunca tive motivo para isso. O senhor sabia que ele ia ser morto? Não, também não. Se eu soubesse, eu tinha evitado a morte do doutor Alexandre. Pagava qualquer preço para evitar a morte dele. O Ministério Público pensa diferente. Na denúncia apresentada e aceita pela Justiça, Antônio Leopoldo é apontado como autor intelectual no crime de homicídio contra o juiz Alexandre. O mesmo documento explica que os magistrados Alexandre Martins e Carlos Eduardo Lemos passaram a ser ameaçados de morte, logo após comunicarem ao Tribunal de Justiça as anomalias existentes na vara de execuções penais. Primeiramente foram ameaças de toda sorte, com carta, com telefonema, com fax, ameaçando as nossas famílias, ameaçando a nós mesmos. Os dois começam a andar escoltados, mas não adianta. Numa manhã de março de 2003, o juiz Alexandre dispensa a segurança e acaba surpreendido por dois bandidos quando chega a uma academia em Vila Velha. Leva 3 tiros e não resiste. Foi a morte de uma esperança para o povo capixaba, porque era um juiz novo, combativo, que estava fazendo um enfrentamento como nunca antes tinha sido feito. E isso, o povo capixaba reconhecia esse trabalho. Então, a morte do Alexandre foi um impacto muito grande. 7 pessoas são presas, os 2 atiradores e 5 intermediários, acusados de auxiliar na elaboração do crime. Em pouco tempo, todos são julgados e condenados a penas que vão de 8 a 25 anos de prisão. Hoje, quase todos já estão soltos. Dos 7, 5 já estão na rua, em regime aberto, e a gente passa por eles diariamente. Outros 2 só estão presos porque dentro da cadeia praticaram outros crimes, senão já estariam soltos também. Todos já estariam soltos. Eu, como juiz, também vejo a injustiça, mas eu tenho que cumprir a lei. Mas quem seria o mandante da execução do juiz? A investigação continua e, em 2005, a polícia chega a um nome. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo divulgou esta manhã o nome do principal acusado de ter mandado matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Trata-se do juiz Antônio Leopoldo Teixeira. Quando que o senhor soube que estava sendo investigado? Não, no dia que o secretário deu essa entrevista.
Aí me ligaram da Associação dos Magistrados para mim ir para o Tribunal de Justiça. Eu fui para o tribunal, coloquei tudo à disposição e o desembargador, que era meu amigo, de repente já virou meu algoz. Depois de prestar depoimento, Antônio Leopoldo é preso preventivamente e levado para o quartel da PM em Vitória. Passa mais de 8 meses na cadeia até conseguir um habeas corpus. Minha família sofreu demais com isso, com essa injustiça toda. Foi muito sofrimento, com muitas lágrimas. Além de Antônio Leopoldo, outras 2 pessoas são denunciadas como mandantes do assassinato do juiz Alexandre. O advogado Cláudio Luiz Andrade Batista, ou Calu, que seria responsável por alguns dos pedidos irregulares de progressão de pena e transferência de presos, e o ex-policial militar Walter Gomes Ferreira, o coronel Ferreira, que havia sido preso pelo juiz Alexandre, acusado de ser o braço armado do crime organizado no Espírito Santo. Na visão do Ministério Público, o envolvimento dos mandantes decorre de um esquema que havia sido implantado na vara de execuções penais. E as provas que foram apresentadas e são contundentes e robustas estão tanto nos níveis documental quanto testemunhal. Mais tarde, também por determinação de Alexandre, ele foi transferido para uma penitenciária federal, no Acre. Segundo o Ministério Público, ele e o juiz Antônio Leopoldo trabalhavam juntos e tinham uma amizade de longa data. Eu nunca tive amizade com o coronel Ferreira. Nós tivemos relacionamentos estritamente profissionais, como outros coronéis foram no meu gabinete. Agora, não há nenhuma ligação, ele estava no Acre na época, não houve não há nenhuma prova. Depois da denúncia dos mandantes, entra em cena a lentidão da justiça. Apenas no ano passado, o coronel Ferreira e Calu se sentam no banco dos réus. O ex-policial militar é condenado a 23 anos de prisão. Ele recorre da sentença em liberdade. Calu é absolvido de todas as acusações. Falta ainda o julgamento de Antônio Leopoldo. E mesmo depois de 13 anos do assassinato do juiz Alexandre, não é possível prever quando vai acontecer. Mas no entendimento do Ministério Público, de fato, ele já deveria já ter sido julgado. A demora no processo do juiz Leopoldo começa logo que ele é denunciado pelo crime. 9 juízes do estado se dizem impedidos de julgar a ação contra um colega. Um número que surpreende a Ordem dos Advogados do Brasil. É comum os juízes se declararem impedidos, não é um fato raro. Raro é você ter 9, um em sequência ao outro. Isso é bem raro. Quando finalmente um juiz aceita o caso, a defesa de Antônio Leopoldo entra com uma avalanche de recursos que demoram anos para ser apreciados. Todos os envolvidos na morte do Dr. Alexandre já foram julgados, exceto o senhor. Por que o senhor acha que demorou tanto tempo para isso acontecer? Passaram-se já 13 anos. Existe no Código de Processo Penal os recursos. Por que existem os recursos? Porque o julgador é falível. Eu tenho recurso ainda no STJ e depois o meu processo ainda deve passar pelo recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. É nítido o propósito dele, prorrogar o máximo possível o julgamento dele. Essa estratégia está sendo bem sucedido nisso e prorrogando. Então a justiça chegou para 2 e não chegou para ele. O juiz aposentado garante que é inocente e faz um apelo. Eu fui injustiçado. E outra coisa, eu acho que quem matou o doutor Alexandre, se é que tem mandante, tem que pagar pelo que fez, claro. Eu sou mal interessado e só tem uma solução que eu falo como profissional do direito. É a federalização. Vamos reabrir o caso, aí sim, aí vai descobrir a verdade. Levar o julgamento para a esfera federal atrasaria ainda mais o processo.
Porque você vai ter que jogar toda essa matéria, ter que construir toda a instrução a partir do zero outra vez. Isso me parece claramente uma manobra para dilatar o prazo. Enquanto a espera aumenta, cresce a indignação de quem era próximo do juiz assassinado. A demora em se fazer justiça é, nesse caso, a maior injustiça. E maior injustiça porque nas duas pontas do crime tem um juiz, um morto e um que mandou matar. Esse é o pai do juiz Alexandre. Ele busca justiça para o assassinato do filho há 13 anos. O que o Antônio Leopoldo procura é a prescrição desse crime, para depois dizer, olha aqui, ó, eu não fui condenado. Tá bem, ele não vai ser condenado, mas também não vai ser absolvido. E ninguém vai tirar da mente de ninguém que ele é culpado. No local onde o filho foi morto, ele relembra a última conversa que tiveram. Eu falei, olha, você precisa tomar cuidado com isso. Ele falou, não, pai, eu fui criado de uma forma que você nunca demonstrou para mim o que é medo. Eu não tenho medo de nada, não vai acontecer nada. O pai tem uma trajetória de perdas. A mulher morreu num acidente de carro. A filha morreu em outro acidente de carro. O filho juiz, numa emboscada. Na vida a gente ganha e perde. E eu já perdi muito. Não tem muito mais para perder. Mesmo cansado de esperar pelo último julgamento do caso, o pai de Alexandre não pensa em desistir. Cada vez eu fico mais incentivado a lutar, cada vez eu fico mais motivado a ver o resultado desse julgamento. Se mataram um juiz e não conseguem julgar os mandantes, imagina com qualquer outra pessoa da sociedade. Isso traz um descrédito para a sociedade. Que julgue, seja para condenar ou absolver. O que não pode ficar essa sensação de que a justiça não foi feita. Desde as primeiras ameaças ao juiz Alexandre, ele e a família têm a proteção de uma escolta. São 15 anos de liberdade limitada e medo. Nem eu, nem o doutor Alexandre Martins acreditávamos que eles pudessem fazer alguma coisa. Nem ele, nem eu. E fizeram. Hoje eu não me dou o direito de desacreditar mais. O juiz Leopoldo, ao contrário, diz viver sem qualquer receio. Eu tenho uma segurança muito grande, só que uma segurança invisível. Porque aqueles que temem ao Senhor, os anjos acampam ao seu redor. E baseado nessa tese, nessa cultura, nessa confiança que eu tenho, é que eu não ando armado e não tenho esse medo de nenhum. No apartamento, avaliado em mais de R$1 milhão, com uma vista espetacular para a praia de Itaparica, ele aproveita a aposentadoria. Mesmo tendo sido uma punição, ainda rende um bom dinheiro. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o juiz Leopoldo recebe uma pensão de quase R$32 mil por mês. Não tem a menor dúvida que isso é uma afronta à sociedade, às pessoas de bem, às pessoas que trabalham, que pagam, aos contribuintes, que sustentam todo esse sistema, um sistema caríssimo. E quando a gente olha, há um recurso para financiar uma aposentadoria por R$32 mil de uma pessoa que foi levada à condição de magistrado e não soube exercer o seu ofício de forma digna. Ou seja, ele mudou de lado, ele virou um bandido togado, que é o pior tipo de bandido que tem. Condenado por vender sentenças, acusado de mandar matar um colega juiz, Antônio Leopoldo Teixeira diz que está com a consciência tranquila. A nossa consciência está acima até da reputação. Levantam uma reputação da gente, jogam na lata de lixo, mas quando você tem uma consciência, a certeza da inocência, isso é que conta. A verdade existe. E a mentira é fabricada. E nada como o tempo, que é a mãe da razão. 11 anos sem ser julgado. O tempo tem mesmo sido um aliado dele.